Deus não escolheu só Maria para que trouxesse ao mundo Jesus. Deus escolheu a família. E em cima disso, o Espírito Santo tem me incomodado. O que acontecia lá naquela casa em Nazaré? O que acontecia lá dentro daquela família? O que acontecia lá? Independente das tradições e dos magistérios das religiões católicas, eu quero me preocupar no dia de hoje em falar sobre que Deus também escolheu a família. Mas antes de falar sobre a família de Nazaré, eu queria discutir com vocês alguns princípios sobre família, porque muitos de nós não temos a ideia do que está acontecendo com a família nos dias de hoje. A princípio, eu e você deveríamos saber que a família é um ajuntamento de pessoas que estão unidas, que elas podem estar unidas por sangue, elas podem estar unidas por uma união conjugal, por um casamento ou por uma relação de fato. Família pode ser um agrupamento de pessoas que vivem unidas por uma questão de adoção, ou também um forte afeto. Pessoas que se escolhem viver juntas por terem um afeto muito grande. Mas o mais importante é que eu e você entendamos que o que existe no dia de hoje é algo para quebrar a família, para se distanciar da família, que vai ser uma das últimas coisas que eu quero conversar com vocês. Mas antes de chegar no distanciamento da família, eu e você temos que entender isso, que a família é um agrupamento de pessoas que estão juntas por sangue, parentesco, estão juntas por um afeto muito grande, juntas por uma adoção, juntas por uma união conjugal ou até mesmo por uma adoção. Mas o mais importante é que a família é um espaço de amor. Mas nem tudo é válido onde há o amor. O amor, ele exige respeito e limites. Então a família é um lugar de amor, onde há limites e onde há respeito, e que nesse ambiente onde as pessoas estão unidas, haja interação entre os membros, que haja intimidade, que haja comunicação, diálogos claros, que haja proteção mútua e confiança, sem anular a identidade da outra pessoa, e que isso produz unidade nas pessoas através pessoas que partilham ou partilharam o mesmo local, a mesma casa, o mesmo lar. Essa união pode também ser estabelecida por relações que nós já dissemos acima, e também pessoas que podem estar unidas por hábitos, costumes e propósitos e valores. Mas o mais importante é que dentro dessa unidade que é o amor, que há limite, que há respeito, que vai ter intimidade, vai ter confiança, vai ter proteção, vai ter comunicação sana, respeito da individualidade e interação, essa unidade básica chamada amor deve ser o refúgio dessas pessoas que estão unidas. Então, quando eu falo em família, eu tenho que lembrar em refúgio, um lugar onde eu vou ter limites, onde eu vou ter respeito, mas onde eu vou conseguir ter coisas importantes, que seria uma unidade básica de toda uma sociedade. Ou seja, dentro da família, eu vou ter, primeiro, contatos de saúde física e saúde mental. A família é responsável, como unidade básica da sociedade, cuidar da saúde física dos seus membros e ajudar na orientação social e psicológica dessas pessoas. A família, como nós já vimos, que é um lugar de proteção, de confiança, onde há o amor, é um lugar onde a proteção psicológica deve ser ideal. A família deve ser um lugar que vai gerar dentro da estrutura da sociedade o afeto, a aceitação e a identidade pessoal. A família é um lugar onde os membros vão aprender a divisão dos trabalhos, onde as pessoas vão entender sobre a procriação, onde as pessoas vão entender o aculturamento onde quer que elas vivem. Ou seja, a família, comunidade de amor, comunidade prescrita e adotada por Deus, que ele não só escolheu Maria, mas ele escolheu a família. A família tem a função principal de desenvolver sistemas de valores,
sistemas de crenças e de atitude, ou seja, vai formar o caráter dos seus membros. Toda a família implicitamente gera o caráter, onde valores de fé e de proteção mútua são as bases. A organização da família, ela hoje em dia, ela é muito variada. E nós temos que falar isso, porque hoje as pessoas que se relacionam entre si em amor, por esses laços que nós vimos, tendo respeito, tendo limites e tudo aquilo que nós já falamos até agora, ela pode ser aquela família tradicional, nuclear, conjugal, onde tem um pai e uma mãe, tradicionalmente um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. Hoje, atualmente, não necessariamente um pai e uma mãe, mais dois pais ou duas mães, por mais que as pessoas não queiram, porque hoje em dia, a cada 5 mulheres no mundo, quase, cada 5 mulheres, uma a cada 5 mulheres apresentam filhos de 2 pais diferentes. E a situação é muito complicada, porque nós temos que olhar a família, não só aquela família nuclear tradicional, mas uma família também nuclear, com 2 pessoas adultas, cuidando de filhos que podem ser biológicos ou adotivos, habitando no mesmo lugar, onde haja amor, onde haja respeito, onde haja instrução, criação de caráteres, de valores, um verdadeiro refúgio, como Deus escolheu. E também nós temos as outras famílias mais ampliadas, que são as famílias consanguíneas, que aí já não inclui só o homem e a mulher, 2 homens ou 2 mulheres, mas aquele onde entra o pai, o avô, a avó, o tio, a tia, o sobrinho, a família, aquela família multigeracional, que também é um pouco criticada, porque muita gente vai gostar do individualismo, nós vamos chegar lá. E as famílias alternativas, que nós temos que falar no dia de hoje, que onde há amor, onde há respeito, onde há formação de valores muito melhores do que muitas famílias que nós vamos comentar, nós temos as famílias comunitárias, que são aquelas onde grupos assumem a educação das crianças, não só os pais, mas como os professores, como os líderes espirituais, etc. Nós temos as famílias hoje que se dizem as famílias arco-íris, que são as famílias do mesmo sexo. Nós temos hoje as famílias não parental, ou seja, são famílias que nós escolhemos, famílias que nós definimos que nós estamos, a não parental é aquela que nós decidimos por escolha fazer parte delas. São pessoas que nós escolhemos e adotamos, como diz a Bíblia, em algumas vidas o irmão, o amigo se faz mais que o irmão. E ao mesmo tempo também nós não podemos esquecer das famílias monoparentais, ou seja, aquela que só tem ou um pai ou uma mãe, os pais solteiros e as mães solteiras, que eu posso dizer que eu conheço muito de perto. Então, dentro desse esquema que nós falamos, aparecem as críticas que estão querendo destruir as famílias, querendo destruir isso que Deus escolheu, que Deus não só escolheu Maria para gerar a Jesus, mas Ele escolheu uma família. E essa família nós vamos falar nos próximos dias. Mas hoje eu quero que você aprenda junto comigo, como eu também estou aprendendo, que as teorias hoje mostram que várias correntes estão atacando a família, e eu vou deixar que você acorde para a última. A primeira são as feministas, que dizem que a família tradicional limita a mulher na sua independência, na sua valorização. Dizem que a mulher, por ter falta de apoio dos maridos, o que é uma grande verdade, os maridos hoje são uns vagos, não ajudam nada suas mulheres, elas não fazem nada para ajudar as mulheres, sobrevalorando a atuação da mulher, fazendo com que a mulher seja só uma máquina de sexo. Será que elas têm razão? Em alguns pontos, sim. Outras, as tendências marxistas, diz que a família, a estrutura de família, só tem função de gerar lucro para o governo, porque é um lugar onde as pessoas trabalham gratuitamente, sem ganhar por a sua produção. E tem agora os psicanalistas, hoje está muito em moda, os psicanalistas que dizem que as famílias são responsáveis por provocar traumas pessoais, que as famílias são lugares onde, quando a cultura é muito rígida, vai gerar nos membros da família um sentimento de culpa e uma perda da identidade. Existem outras, as libertarianas, que têm que se libertar da família, porque a família é um lugar de opressão moral. A família é um lugar de controle psicológico. E o pior que está havendo hoje é o que se chama, no mundo hoje, estrangement,
ou distanciamento, estrangement ou distanciamento, que é o rompimento com os pais, sejam eles do mesmo sexo ou não, seja de constituição, rompimento com a família, e para que as pessoas estão deixando de fazer parte desses grupos sociais. Por que que elas deixam de fazer parte da família? O que elas alegam? Razões emocionais. Primeiro, abuso dos pais, pais abusivos, abuso mental, físico, sexual. O outro são os divórcios muito fáceis. As pessoas não querem aceitar outros membros na família com os quais eles vão ter que dividir sentimentos, atenção e até mesmo finanças. O outro são diferenças de valores, porque com a polarização que está o mundo, as famílias estão entrando num momento de polarização onde o sexo, a fé, os valores, a política geram angústias e movimentos perturbadores, e aí a polarização vai iniciar o estrangement ou distanciamento familiar. E sobre esses, o grande problema é que a família, onde deveria gerar um ambiente de refúgio, passa a ser lugares de contatos molestos. Então, as pessoas estão saindo por uma busca de saúde moral. Ou seja, aquilo que Deus escolheu para ser um lugar de amor, aquilo que Deus escolheu para ser um lugar de comunicação, de interação, de proteção mútua, de amor, de valorização, de conversa, onde há limites, onde há regras, que podem ser hoje da forma que for, na forma nuclear, conjugal, homens e mulheres, famílias arco-íris ou famílias de uma só pessoa. O mais importante é que nessas famílias, o enfoque que Deus quer é que continue a passar de geração para geração, é que possam as famílias desenvolver o caráter, desenvolver as atitudes e o comportamento dos membros dessa família dentro de uma sociedade. E, infelizmente, quando as famílias estão doentes, quando as famílias são influenciadas para que as pessoas se distanciem, claro que os abusos são terríveis, claro que as agressões são terríveis, claro que os pais, sejam eles homens ou mulheres, as mães, o que for, onde o ambiente familiar não há respeito, há uma má comunicação, há acusação, não há o amor, não há um refúgio. O estrangement e o distanciamento é algo mais ou menos que natural, mas nós hoje, que acreditamos em Deus, nós temos que fazer o possível para que mantenhamos aquilo que Jesus quis, aquilo que Deus quis, que Ele não só escolheu Maria, mas Ele escolheu uma Maria, Ele escolheu José, fez nascer Jesus e, para terminar, também em polêmica, os seus irmãos e as suas irmãs. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre a família lá de Nazaré e o que ela nos ensina aqui, na minha casa, na sua casa, para que nós possamos manter essa unidade familiar em alta. Porque hoje, as psicanalistas e os psicanalistas de plantão, os marxistas, os individualistas, os feministas, estão querendo destruir com tudo isso, com algumas razões, também concordo, mas que poderiam ser muito bem conversadas, onde o amor pudesse entrar e a presença de Jesus pudesse estar no meio de nós, como famílias abençoadas. Não só a Sagrada Família, mas fazermos da família algo sagrado. Deus te abençoe, se prepare para os próximos vídeos. Não quero polêmica, o que eu quero é valorizar a atitude da família e fim a esse estrangement, fim a esse distanciamento familiar que a cada dia está mais em voga. Deus te abençoe no nome de Jesus, seja muito feliz e uma semana abençoada.